E a gente sabe que viajar é uma das melhores coisas que tem no mundo. Eu e a Michelle, a gente já viajou por alguns países aqui da América do Sul, já conhecemos bastante do Brasil, ainda falta conhecer muito do Brasil, porém hoje a gente vai falar e dar a nossa opinião sincera, a minha, né? A Michelle pode até discordar, porque aqui vai ser a minha opinião. Então eu vou falar para vocês qual foi o país mais barato, a melhor comida, o país mais seguro, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que surpreendeu, o que a gente não voltaria, melhores opções para turismo, preço. A gente vai falar muita coisa. Fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar justamente dos países que a gente já visitou e quais foram os melhores e qual o melhor, assim, disparado que a gente achou. Lembrando que essa é a nossa opinião e tudo isso é baseado nas nossas experiências. Então fica aqui com o Lisos por aí para saber qual o melhor país da América do Sul. Fala, bandidos, como é que vocês estão? Sou a galera, me chamo Alexandre Tutaninho e tu estão lisos por aí. Mais um vídeo aqui no nosso canal, canal mais atualizado sobre a Argentina, viajar gastando pouco. Então cola no liso por aí, caso você ainda não conhece o nosso canal, muito bem-vindo. A gente tem muito assunto, principalmente sobre a Argentina, porque a gente mora na Argentina. O vídeo de hoje, meu povo, é para falar sobre qual o melhor país da América do Sul? Lembrando que a gente vai falar dos países que a gente já conhece. A gente já rodou por muitos lugares do Brasil, ainda falta muito do Brasil para a gente conhecer. Falta o norte do Brasil. A gente ainda não conhece o norte, queremos conhecer, temos planos para conhecer, mas vai ser um pouquinho mais para frente. Porém, a gente já conhece além do Brasil, conhecemos a Argentina, conhecemos o Chile, conhecemos o Peru, conhecemos o Paraguai e a gente vai trazer para vocês aqui as nossas impressões e a gente fez uma listinha qual o melhor para hospedagem, o mais barato, o mais caro, uma série de coisas para você já ficar sabendo, ficar por dentro e poder aí sim decidir qual a melhor opção para você viajar aqui pela América do Sul. Um dos primeiros pontos que a gente vai falar é sobre hospedagem. De hospedagem, meu povo, a gente não vai falar de preços porque isso varia bastante. Porque tem preços caros, mais baratos, isso aí varia em todos os países. Mas a gente vai trazer dois pontos importantes na hospedagem que aí sim fazem a grande diferença e pelo menos para mim e para a Michelle são algo assim essencial. O primeiro ponto é limpeza. Alexandre, qual foi o país que você achou a melhor limpeza das hospedagens? E assim, primeiro lugar, meu povo, Chile. Realmente, lá no Chile, a gente pegou uma hospedagem, foi pelo Airbnb. Impecável. Ah, Alexandre, mas em hotéis, todo mundo fala muito bem da limpeza do Chile. Então, limpeza pra gente, pra nossa opinião pessoal, que a gente já se hospedou em vários lugares. Então, a gente sabe mais ou menos do que a gente está falando, porque a gente não aceita, meu povo, aqueles lugares que assim, não, aqui eu não consigo nem deitar para dormir. Então, melhor lugar, limpeza, Chile. Agora a gente vai falar sobre opções. Qual país te dá mais opções de hospedagem? Porque isso também vai influenciar muito na hora de você fazer o teu planejamento. Aquela hora que você assim, opa, eu tenho tantas opções para escolher, independente de questão de preço. A gente vasculhou bastante. A gente viu problemas, principalmente em alguns países, para encontrar realmente hospedagem. Às vezes tinha pouca hospedagem disponível. E assim, disponível não é porque não tinha vaga, mas é realmente poucas opções. A gente tinha que estar somente em uma localização mais segura, que a gente também preza por isso. E realmente, o país que dá mais opções, que a gente viu tanto Airbnb, como hospedagens em hotéis, Booking, aqui na Argentina. De disparada, assim, de números, a Argentina foi que a gente conseguiu observar uma maior variedade, muitas opções para você escolher. Agora, eu não estou falando de preço, então preço varia. Preço realmente, meu povo, é um valor que você vai gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tudo dependendo do que você quer achar, para onde você prefere ficar em cada país. Eu não tenho dúvida que vocês já querem saber. Alexandre, eu quero saber de preço. Qual foi o mais barato e o mais caro? E isso, meu povo, são questões que eu vou atualizar para hoje, agora 2025. A gente já viajou há algum tempo atrás, mas a gente sabe como é que está a situação de cada país. Então, assim, o país mais barato atualmente, Peru. O Peru realmente ficou basicamente
o mesmo preço do real. Então, assim, foi a questão do câmbio não um desafio muito grande e os preços lá se igualam muito ao Brasil. E vou te dizer uma realidade, é mais barato do que o Brasil. Isso aí a gente consegue notar muito, comida mais barato, passeios mais baratos, transporte mais barato. Então, pra gente, pelo que a gente rodou, pelo que a gente vivenciou, o Peru foi a opção mais barata da nossa experiência. Agora, passando para o outro lado, qual o país mais caro, que gasta mais? E meu povo, sendo muito sincero com vocês, mudou drasticamente. A gente diria que o país mais caro era o Chile. O Chile era muito caro. Porém, a realidade hoje é totalmente diferente. E o país mais caro é a Argentina, meu povo. Tá tudo muito caro, os valores subiram bastante, o câmbio não ajuda, então realmente o país mais caro hoje para você viajar, isso lembrando e repetindo aqui para vocês, os países que nós conhecemos, que a gente já tivemos experiência, a gente já viajou. Ah, Alexandre, porque o país tal é mais barato, o lugar ali é tal, eu tô falando dos países que a gente já viajou, meu povo. Então já tem a Argentina, Peru, Chile e o Paraguai. Outro ponto que com toda certeza vai influenciar muito, e influencia sempre quando a gente vai viajar, é a questão de segurança. É nada mais assim que traz uma tensão pré-viagem, é justamente aquela, rapaz, será que é perigoso? Será que dá para andar tranquilamente pelas ruas da cidade? E o país mais seguro, pelo menos no que a gente conseguiu vivenciar, que a gente se sentiu seguro, lógico. Todo país, principalmente quando a gente viaja para as grandes capitais, vão ter níveis de insegurança. Vai ter assalto, vai ter roubo. Isso acontece em todos os países do mundo. Quando a gente fala que é o país que a gente se sentiu mais seguro, não é para dizer que não existe insegurança aqui. Sim, isso vai existir. Porém, o país que a gente andou e ficou, entre aspas, mais tranquilo foi o Chile. Com toda certeza, a gente andava, meu povo, a cada 10 passos que a gente dava, a gente encontrava com policiais na rua pedindo documentação. Ah, fica aqui a dica, tá no Chile, sempre com a documentação no bolso. Jamais saia sem a sua documentação. Isso aí é extremamente necessário. E a gente se sentiu realmente muito seguro andando pelo Chile. Alexandre, agora qual é o mais inseguro, o mais perigoso? Não vou falar que é o mais perigoso. Porém, eu vou falar que é o que a gente andava mais preocupado, nível de insegurança que era uma sensação. Não estou dizendo que é inseguro, que é perigoso, mas realmente é a sensação que a gente tinha de insegurança Paraguai. Realmente a gente ficava com o olho atrás, olhando para o outro, mas foi tudo tranquilo. Não tivemos nenhum problema no Paraguai das vezes que a gente foi. A gente já foi para o Paraguai talvez umas 3, 4 vezes, mas tudo deu certo. Mas a sensação de insegurança realmente ficava com a gente. Eu tenho certeza que algo que não pode ficar fora de uma viagem é a parte gastronômica. Rapaz, comida, pelo menos para mim, para Michelle, Tututano e Tutustão, você conhece um país pela comida. E eu tenho certeza que você acha qual é o país que tem a comida mais gostosa. Ah, vai dizer que é a Argentina, né? Porque das carnes. Não, não é a Argentina, pelo menos pro meu paladar. Eu adoro a comida argentina, mas assim, pô, para mim, de longe a comida brasileira é a melhor. Isso é muito suspeito. Porém, dos países que a gente conheceu, o Peru tem uma gastronomia sensacional. A gente comeu pratos no Peru incríveis e o preço só o filé. De longe, para mim, nos países que a gente já conheceu, a gastronomia do Peru se destaca e vai lá para cima. A gente tinha muito preconceito com alguns pratos e a gente provou, se apaixonou. Foi assim, um achado muito grande. A gastronomia peruana, com toda certeza, está em primeiro lugar dos países que a gente conheceu. E Alexandre, qual é o pior país? Qual que é que tem a comida mais ruim? E eu vou dizer para vocês, até agora nenhum. Porque todos os países que a gente foi, tem muita comida boa. Então, assim, não tem um país que eu vou dizer para vocês que é a pior comida. Lógico, isso depende muito de gosto, depende muito de preferência. Mas pro Alexandre e pra Michelle, tô falando aqui pela Michelle, né? Falo pelo Alexandre, tá? Vai que a Michelle não concorda com o que eu tô falando. Mas, na minha opinião, nenhum país tem uma comida muito ruim. Então, por isso que a gente sempre deixa a dica.
Deixa o teu preconceito de lado, porque eu sei que tem muita gente que tem preconceito com algum tipo de comida. Assim, não, vou nem provar, não, que eu acho que vai ser ruim. Se joga, tem a experiência gastronômica, e às vezes essa experiência gastronômica pode fazer com que a tua viagem, a tua experiência seja extraordinária. Agora tem um ponto, esse ponto é muito delicado, é muito polêmico, da briga, da arenga. Receptividade. Qual é o país mais acolhedor e qual é o país que, assim, não trata tão bem, não recebe tão bem os turistas? E sim, nesses dois casos, tem países que se destacam, pelo menos para mim, de longe. O país mais acolhedor foi que, assim, a gente se sentiu muito bem recebido. Não que os outros países não recebam bem, deixando claro, não é fazer areia, não é para ter briga, não. Porém, na experiência da gente, nas viagens da gente, o Peru, assim, tá no coração. A gente foi extremamente muito bem recebidos. O povo peruano, o povo tratou a gente de uma forma sem igual. Era incrível como eles eram simpáticos na hora de receber a gente. A Michelle parava nos lugares que a gente estava visitando, ficava conversando com o pessoal de lá. As mulheres muito receptivas com a Michelle. Então, assim, foi muito legal. Foi, assim, uma experiência incrível. Já a pior experiência, que a gente não se sentiu bem recebidos, não fomos mal recebidos, mas assim, a gente sentiu uma frieza muito grande, isso de longe, o povo não tem nem como comparar, essa é uma realidade. Eu não estou falando mal do povo, não estou falando mal do país, mas o Chile não tem uma receptividade muito grande, isso é fato, meu povo. A gente, só para vocês terem ideia, vou falar aqui uma experiência lá do Chile. A gente entrou, a gente ficou hospedado em um Airbnb e nós fomos, principalmente, a gente não tinha café, fomos comprar café numa lojinha que tinha em frente onde a gente estava hospedado. Ao entrar, perguntamos se tinha café, dei bom dia, a pessoa nem olhou para minha cara, ficou calado. Tem café e tudo mais? Tem, ali. A gente foi recebido nesse lugar, meu povo. A gente comprou, pagou. Parecia que a gente estava fazendo o maior favor do mundo para essa pessoa. E a pessoa com raiva, cara sisuda, experiência terrível. E assim, não somente lá, outras pessoas também tratavam a gente de uma forma muito seca. Eu sei que isso também tem muito a ver com a questão cultural. Por isso que eu estou falando que não estou falando mal do povo chileno, que eles recebem mal as pessoas, mas em questão de receptividade, eles ficam em último lugar, com toda certeza. Agora, Alexandre, eu quero que você me fale um país que te surpreendeu, que você voltaria, que você não estava dando nada, e assim, foi a maior surpresa da sua vida, com qual país que tu não voltaria? O que você não? Esse não. O país que surpreendeu a gente, meu povo, simplesmente foi um destino que a gente até estava em dúvida de ir, principalmente porque o pessoal fala umas coisas que é muito complicado. Só para ter ideia, olha o preconceito das pessoas. Eu vou logo abrir um jogo que foi o Peru. E eu vou te explicar um pouquinho por que foi uma das melhores surpresas. Para mim, foi a melhor viagem internacional até hoje. Por que falo isso? Porque muita gente, quando estava fazendo pesquisa, a gente queria fazer Lima e Machu Picchu. Porém, meu povo, Machu Picchu é muito caro, era em dólar, valores absurdos. E quando a gente fazia pesquisas, dava uma olhadinha, muita gente falava, foi para o Peru, foi para Lima, não foi para Machu Picchu, não foi para o Peru. Fez nada, não dá para ver nada. Lima não tem nada de interessante, não vale a pena, não tem nada em Lima. Meu povo, se a gente tivesse escutado essas pessoas, a gente teria perdido uma das melhores experiências que a gente já fez na nossa vida. Lima é uma cidade encantadora. Foi uma surpresa gigantesca. Talvez por a gente estar com a expectativa lá embaixo, porque a gente só escutava, tem que ir para Machu Picchu, a gente não foi para Machu Picchu, foi só para Lima. Foi incrível. Assim, meu povo, acaba com esse preconceito. Eu sei que às vezes, se der para ir para Machu Picchu também, vai para Lima, Machu Picchu, vai para Cusco também. Se der, massa, show de bola. Mas se não, se o dinheiro der só para Lima, vai sem medo. Pelo menos para a gente, foi uma das experiências mais incríveis que a gente já fez. Tem vários vídeos no nosso canal, tem uma playlist só do Peru, dá uma olhadinha depois, tem muito vídeo massa já. Então assim, o Peru, com toda certeza, a gente voltaria. E o que a gente não voltaria? O que é, Alexandre, pelo amor de Deus, agora vai dar confusão. O que é que você não voltaria?
eu não voltaria de não acompanhar o Lisos por aí. O povo cola do Lisos por aí, lasca o teu bem valor. Isso ajuda muito no nosso canal. O YouTube entende que esse vídeo é importante, vai mandar para muito mais pessoas, para as pessoas saberem mais ou menos como é que é esses 4 países. Então, lasca o bem valor, ajuda muito no nosso canal. O YouTube entende que esse vídeo é importante, vai mandar para muito mais pessoas. E assim, não tem país que eu não voltaria não, meu povo, porque viajar é um investimento, eu sei que é caro. Eu sei que tudo isso vai depender de muito planejamento financeiro, não é fácil não. Tem que se planejar, se planeja por 6 meses, um ano e meio, que dá certo. O importante é você fazer o planejamento para poder viajar. Não vou ficar sem viajar. Eu sei que é tudo muito caro. A gente, por exemplo, está com muito tempo que a gente não viaja. Então, tem que fazer um planejamento, juntar dinheiro, prioridades, para você poder viajar. Então, assim, países que eu não voltaria, até agora, nenhum. Voltaria para todos com toda certeza. Alexandre, agora eu tenho uma dúvida. Locomoção. Locomoção é um ponto importante porque eu vou estar lá conhecendo a cidade, conhecendo o país. Qual é o que eu tenho mais facilidade e qual é que assim, eita, a locomoção daqui é muito ruim. E de longe, meu povo, para minha opinião pessoal, a cidade, o país que tem a melhor locomoção é aqui na Argentina, Buenos Aires. Tudo por causa do metrô. O metrô te facilita um montão, meu povo. Assim, dá para você rodar muito em Buenos Aires pagando pouco. Então, assim, de locomoção, Buenos Aires tem metrô, o táxi não é tão caro, tá aumentando bastante os preços, mas ainda tá dando assim, tem. Então, assim, metrô para mim é vida. Então, assim, das cidades que a gente viajou, apesar do Chile também ter metrô, mas eu achei aqui o de Buenos Aires, aqui na Argentina, questão de locomoção, ou melhor. É tanto porque, assim, apesar de ter lugares distantes, o metrô daqui chega em muitos pontos, você tem uma facilidade muito grande de andar por Buenos Aires. E o pior, meu povo, de longe, mas é disparado, de longe, questão de locomoção, é o Peru. O Peru tá no meu coração, meu povo. Vocês já viram que eu gosto muito do Peru. É um país incrível, Lima incrível, porém, questão de locomoção é um caos. Pegar um táxi, ali é a melhor forma que você se locomover em Lima é táxi. E o trânsito de Lima, meu Jesus Cristo, é um caos, é desespero, é os carros quase se batendo, o povo se xingando, gritando, mas é tudo normal. Você vai rezando os 10 Pai Nosso até chegar ao seu destino, que tá tudo certo. Então, assim, pior locomoção, Peru, de longe, de longe. Agora, o país que tem mais opções turísticas, Alexandre, qual é que é assim? Existe uma certa facilidade para eu conhecer vários lugares e fazendo um apanhado de todos esses lugares, por todos esses países, a Argentina, para mim, você tem muito mais opções perto, próximo, opções gratuitas. Então, questão de variedade de opção turística, de pontos turísticos, a Argentina, para mim, está em primeiro lugar. Tem muitas coisas perto, então você tem como fazer blocos de roteiro, ou seja, você não precisa se locomover para lugares muito distantes no mesmo dia para você completar um dia turístico. Então, assim, te facilita muito. A Argentina, eu vejo que, principalmente Buenos Aires, que é o lugar onde as pessoas mais vêm visitar a Argentina, tem muita opção de pontos turísticos. Nos outros países é mais afastado, você tem que ter uma locomoção maior, gasta muito tempo para chegar num ponto, no outro. Lógico, vai ter algumas coisas perto do outro, mas você vai ter que ter um deslocamento muito maior para você chegar em algum ponto turístico. Então, a Argentina, para mim, é o país com mais opções de pontos turísticos que tem, na minha opinião. E a gente lançou até um livro de 101 lugares para se conhecer em Buenos Aires. Se você está chegando e vai viajar para Buenos Aires e ainda não montou teu roteiro, olha aí, esse e-book, meu povo, bem baratinho, está no box de informação. Tem 101 lugares, tem um mapa com cada ponto, tem mais lugares, a história de cada lugar, para você entender e ver se vale a pena colocar no teu roteiro. Ajuda muito a gente, tá certo? Dá uma olhadinha, quem quiser comprar, ajuda demais o nosso canal. E eu tenho certeza que muita gente não vai deixar de compras, porque tem muita gente que viaja para fazer compras. E aí é que tá. Muita gente, com toda certeza, viu que no Chile eletrônico está com os valores bem interessantes, porém não é o Chile que está em primeiro lugar. Não é segredo para ninguém, não. O Paraguai, principalmente Cidade do Leste, né? É assim, é um paraíso para quem quer fazer compras, comprar eletrônico, comprar maquiagem, comprar perfume, comprar roupa. Lembrando que, meu povo, lá
vai em lojas de shoppings, lojas oficiais, para vocês comprarem produtos oficiais, produtos originais. Lá na rua vai ter, lógico, imitações, falsificações, é fato. Porém, nas lojas conhecidas, sim, os produtos são originais, com valores excepcionais. A gente já foi para o Paraguai um de vez, a Michelle, assim, fica louca. É um desespero, é muito bom fazer compras lá no Paraguai, mas você tem que ter muito cuidado com os produtos para saber se o produto é original. Mas assim, ó, vale super a pena, tá certo, meu povo? Então, esse vídeo é para trazer a nossa perspectiva, o que a gente achou, quais os melhores pontos. Assim, tem muita coisa legal, meu povo. A gente conheceu, apesar de ser apenas 4 países, temos planos de conhecer, a gente tem muito plano de conhecer ainda toda a América do Sul. Infelizmente, a gente estava com viagem marcada por Uruguai, não deu certo por uma ruma de confusão que teve. Os membros do nosso canal sabem o que eu estou falando. Teve um problema que a gente teve, a gente está com viagem marcada para o Uruguai. Por isso que quem quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag seja membro. Você se tornando membro do nosso canal, você tem acesso a vídeos exclusivos. Os membros assistem esse vídeo, sabem muito mais da nossa vida, coisas que a gente não fala abertamente, então eles sabem do que eu estou falando. A gente está com viagem para o Uruguai, a gente tem planos de ir para a Colômbia, mas é mais no futuro, mais para frente. Então, assim, o membro do nosso canal ajuda muito a gente continuar trazendo mais conteúdo como esse aqui para o nosso canal. Lembrando que toda sexta-feira, 8 horas da noite, tem live aqui no YouTube. Eu, Tutaninho, a gente está conversando com vocês, tirando dúvidas, respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a Argentina, Chile, Paraguai, Peru, todos os países, pelo menos o que a gente tem de conhecimento, a gente vai respondendo. A gente fala muito da Argentina porque a gente mora aqui na Argentina atualmente. Então, se você quer tirar suas dúvidas sobre a Argentina, cola na nossa live toda sexta-feira, 8 horas da noite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho diferente. Um grande abraço, meu povo.